Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía impiedosamente nas calçadas de Chicago, deixando as ruas brilhantes e escorregadias. Os transeuntes apressados mal olhavam para cima, desviando de poças e figuras que pareciam perdidas no tempo. Entre eles, um homem caminhava lentamente com as costas ligeiramente curvadas, um casaco velho e esfarrapado servindo de escudo contra o vento gélido. Em seus ombros, uma mochila gasta carregava seus parcos pertences, um caderno velho e amarelado, um suéter úmido e uma caixa contendo algumas moedas que havia juntado aqui e ali. Os olhos do homem, embora cansados, brilhavam com uma inteligência e vigilância incomuns. Ele observava tudo ao seu redor. Os gestos apressados das pessoas, as sirenes distantes, os movimentos dos policiais na rua. Ninguém realmente o encarava, e era exatamente isso que ele queria. Ele não era um morador de rua comum. Seu nome, Marcus Jefferson, ecoava pelos corredores do exército como de um homem destemido, um general respeitado que servirá seu país com honra e discrição. Mas hoje, ninguém sabia que um herói caminhava entre eles, invisível para o mundo. Algumas semanas antes, uma série de eventos o forçara a desaparecer. Inimigos à espreita nas sombras conspiraram para desacreditá-lo, manipulando provas e boatos para derrubá-lo. Sua reputação, construída sobre anos de sacrifício e missões perigosas, estava ameaçada. Para proteger sua família e aqueles que amava, Marcus escolheu um caminho que poucos poderiam imaginar: desaparecer no anonimato das ruas. O vento soprava com mais força quando ele se sentou num banco sob um poste de luz fraca. As gotas de chuva faziam o cascalho ao redor de seus sapatos gastos brilhar. Seus dedos, ásperos e calejados apesar de sua aparência frágil, seguravam um antigo diário militar, que ele folheava distraidamente. Cada página relatava missões secretas, alianças frágeis e batalhas que nenhum civil poderia compreender. Mas para Marcus, essas memórias eram importantes e preciosas. De repente, o som de uma sirene quebrou a relativa calma da rua. 2 policiais se aproximaram, procurando na multidão por um suspeito. Marcus ergueu o olhar, mal conseguindo disfarçar um sorriso irônico. Eles pensavam que estavam prendendo um morador de rua indefeso. Não sabiam que aquele que consideravam fraco e vulnerável era, na verdade, um estrategista militar experiente, capaz de transformar qualquer situação em vantagem. Naquela noite, o mundo exterior o via como uma alma perdida, mas Marcus sabia que ainda possuía a força, a honra e a autoridade de um general. E logo mostraria àqueles que o subestimaram que as aparências muitas vezes enganam e que o verdadeiro poder se esconde onde ninguém espera. O vento aumentara, cortando o frio seco nas bochechas do sargento Tom Reynolds enquanto ele e o oficial Kyle Reis caminhavam pelo beco deserto atrás do centro da cidade. As sirenes da polícia haviam silenciado, substituídas pelo som constante da chuva batendo nas pedras da rua. A missão deles parecia simples: prender um morador de rua denunciado como suspeito por um comerciante preocupado. Nada mais. Mas Reynolds teve um mau pressentimento. Talvez fosse a forma como o homem parou abruptamente quando o feixe da patrulha o atingiu. Ou talvez fossem aqueles olhos que não refletiam medo nem surpresa, mas uma vigilância quase militar. Reis, mais jovem e menos experiente, simplesmente assentiu e seguiu as ordens com a arma em punho. Marcus Jefferson estava sentado no banco, segurando seu antigo caderno militar. Parecia cansado, quase frágil, mas cada músculo do seu corpo exalava disciplina e autocontrole. Ao ouvir os policiais se aproximando, não se moveu. Lentamente ergueu a cabeça e lançou-lhes um olhar direto, calmo, porém sério. "Boa noite, senhor." Reynolds começou com voz firme, tentando disfarçar seu nervosismo. Marcus deu um leve sorriso. "Boa noite, oficiais." Sua voz era calma, ponderada, mas transmitia uma autoridade natural que surpreendeu Reynolds. Reynolds deu um passo à frente, seu instinto lhe dizendo para permanecer cauteloso. "Recebemos reclamações sobre alguém vagando por esta área. Você poderia nos acompanhar por um momento para verificar?" Marcus assentiu com a cabeça, quase educadamente. "Claro, mas você deve saber que eu não sou quem você pensa que eu sou." O sargento franziu a testa. "O que você quer dizer?" Marcus se levantou lentamente. Cada movimento revelava sua estatura militar, escondida sob camadas de roupas gastas. "Eu não sou apenas um sem-teto," murmurou, sem dar mais detalhes. Reis, nervoso, ergueu a arma, pronto para reagir a qualquer movimento brusco. Reynolds colocou a mão em seu braço. "Espere, acalme-se." Marcus deu um passo à frente, com as mãos visíveis. "Antes que me julguem ou me impeçam,
Deixe-me dizer que o que vocês veem é apenas uma aparência. As aparências muitas vezes enganam. Um silêncio pesado e tenso se instalou. A chuva caía a seu ritmo refletindo a cena. Marcus não parecia assustado, mas Reynolds sentia seu coração acelerar. Havia algo naquele homem, algo que ele não conseguia definir, mas que inspirava respeito instantaneamente. Naquele instante a certeza do sargento vacilou. E se aquele mendigo não fosse quem todos pensavam que ele fosse? E se por trás daquelas roupas rasgadas se escondesse alguém muito mais poderoso do que eles poderiam imaginar? Marcus, por sua vez, observava cada movimento dos policiais. Sabia que um passo em falso poderia desencadear uma catástrofe, mas estava preparado. Por ora, era apenas um homem sentado num banco, na chuva, à espera que o mundo descobrisse quem ele realmente era. O silêncio no beco era quase sufocante. Marcus Jefferson, ainda de pé na chuva, mantinha-se ereto apesar da aparência abatida. Reynolds tirou o celular do bolso do casaco, com o coração batendo mais rápido que o normal. Ele ia verificar a identidade do homem e confirmar o que seus instintos lhe diziam desde o início. Algo naquele morador de rua não fazia sentido. A busca levou apenas alguns segundos para revelar o nome, General Marcus Jefferson, um herói do exército americano, condecorado por suas missões de paz no exterior. O sargento sentiu um aperto no estômago. Não pode ser. Sussurrou para Reis, com os olhos fixos na tela. Reis olhou por cima do ombro. Sargento, o que o senhor disse? Reynolds apontou para a tela, incrédulo. Marcus, percebendo o espanto deles, esboçou um pequeno sorriso. Viram agora, disse ele calmamente. Eu não sou o que vocês pensavam. O sargento sentiu uma mistura de medo e admiração. O homem que estavam prestes a prender era um general, um verdadeiro estrategista militar, um herói vivo. De repente a prisão pareceu ridícula. A chuva caía com mais força e o mundo ao redor parecia ter congelado, suspenso no mistério de Marcus. Por quê? Por que você está aqui? Perguntou Reynolds hesitante. Marcus respirou fundo e explicou com uma clareza gélida. Há algumas semanas fui alvo de uma conspiração. Alguns queriam desacreditar minha reputação e assumir o controle de importantes contratos militares. Para proteger minha família e meus colegas, tive que desaparecer. Então, escolhi ficar invisível. As palavras ecoaram no beco. Reis baixou lentamente a arma, incapaz de quebrar o silêncio tenso e respeitoso. Reynolds, por sua vez, ainda tentava entender a lógica militar de Marcus, suas explicações precisas, seu autocontrole absoluto. Tudo condizia com a imagem de um general experiente. Mas era incompreensível no contexto de um sem-teto. Você vai mesmo ficar aqui na rua? Perguntou Reis, ainda incrédulo. Marcus assentiu com a cabeça, o olhar perdido na noite chuvosa. Às vezes, para proteger a si mesmo e aos outros, é preciso desaparecer por trás da invisibilidade. Mas eu não me esqueci do meu dever e jamais abandonarei o que é certo. O sargento Reynolds sentiu o peso do seu próprio erro. Prender um homem como aquele, julgando-o pela aparência, tinha sido uma grave injustiça. Mas agora, a situação estava mudando. Não se tratava mais de uma simples verificação de rotina. Era um encontro com um herói vivo. Um homem capaz de reverter o jogo com uma estratégia que nem eles poderiam ter previsto. Enquanto a chuva continuava a cair, um novo sentimento tomou conta dos corações dos policiais: humildade. Aquele homem sem teto não era fraco, ele era invencível em sua discrição, e eles acabavam de testemunhar isso. Naquele exato momento, Marcos soube que seu anonimato havia acabado. Mas ele estava preparado. Ele exporia seus inimigos, restauraria sua reputação e mostraria que o verdadeiro poder muitas vezes reside onde ninguém espera encontrá-lo. Marcus Jefferson permaneceu imóvel sob a chuva torrencial enquanto Reynolds e Reis assimilavam a revelação. A atmosfera no beco estava carregada de uma energia estranha, uma mistura de medo, respeito e incompreensão. O sargento sabia que acabará de cometer um erro que nenhuma desculpa poderia apagar: julgar um homem por suas roupas, seus cabelos emaranhados, a aparência de sua miséria. De repente, um tilintar metálico chamou a atenção deles. Um pequeno grupo de jornalistas locais, sempre atentos às operações policiais, havia filmado a cena de um canto escuro. Suas câmeras capturaram Marcos e os policiais na chuva. Uma faísca de preocupação cruzou os olhos de Reynolds. Não, eles não podem, murmurou ele, pressentindo o constrangimento iminente. Marcos, ciente da atenção externa, não demonstrou pânico. Ele sabia que essa exposição poderia ser usada a seu favor. Deixem que filmem, disse ele calmamente. A verdade sempre pesa mais do que o boato. À medida que os jornalistas se aproximavam, com seus celulares e câmeras registrando cada gota de chuva,
Marcos explicou sua história, mas com cautela. Ele não revelou todos os seus segredos militares, apenas o necessário para esclarecer sua situação, a traição que sofrerá, os inimigos tentando desacreditá-lo e sua decisão de desaparecer para proteger sua família. Reynolds sentiu as bochechas queimarem de vergonha. As redes sociais logo se apropriariam daquela imagem, um homem sem teto na chuva, que não era ninguém menos que um general respeitado. Reis, por sua vez, olhava para Marcos com admiração. A disciplina, a compostura e a calma do homem desafiavam toda a lógica. Mas assim que começavam a recuperar a compostura, um murmúrio sinistro surgiu no beco. Homens desconhecidos de terno escuro se aproximaram. Marcos ergueu levemente a mão, um sinal silencioso para Reynolds e Reis se afastarem. Seu olhar imediatamente pressentiu o perigo. Aqueles homens não estavam ali por acaso, estavam ali por causa dele. A tensão aumentou. Os policiais se prepararam para intervir, mas Marcos, com velocidade e precisão surpreendentes, deu um passo à frente. Deixem que eu cuido disso, disse ele com voz calma, porém firme. Num movimento quase imperceptível, observou os homens, calculou suas intenções e se posicionou estrategicamente entre eles e a polícia. Os homens de terno hesitaram, surpresos com a postura e a presença imponente de Marcos. Ele não era apenas um general. Era um estrategista capaz de antecipar as reações de todos antes mesmo que elas acontecessem. A chuva obscurecia seus movimentos, mas cada passo, cada gesto, exalava autoridade e controle. Quando o grupo recuou um pouco, um repórter exclamou: É o general Marcus Jefferson. A notícia se espalhou instantaneamente e viralizou nas redes sociais. Reynolds, Reis e Marcos entenderam a mesma coisa. O anonimato de Marcos acabará de ser destruído, mas a revelação jogaria a seu favor. Seus inimigos subestimaram um homem que pensavam poder quebrar. E Marcos, parado na chuva, pronto para enfrentar os desafios que viriam, sabia que retomaria o controle de sua vida e de sua reputação já no dia seguinte. Na manhã seguinte, Chicago estava em polvorosa. As redes sociais foram inundadas com o vídeo do morador de rua que não era o que parecia. Os comentários choveram, uma mistura de espanto, admiração e incredulidade. Marcus Jefferson, ainda com seu casaco surrado, mas com uma confiança inabalável, sabia que havia chegado o momento de retomar o controle. Com Reynolds e Reis ao seu lado, ele elaborou um plano discreto para identificar e neutralizar aqueles que haviam orquestrado sua trama. Os homens de terno, observados no dia anterior, faziam parte de uma rede corrupta de políticos e ex-colegas ambiciosos por poder. Marcos vinha reunindo provas secretamente havia semanas. Cada documento, cada gravação, cada vestígio de comunicação serviria para expô-los. O sargento Reynolds não pôde deixar de sentir uma mistura de orgulho e culpa. Não acredito que estava pronto para prendê-lo, murmurou. Marcos colocou a mão em seu ombro. Errar é humano. O que importa é o que faremos a seguir. À medida que as provas eram apresentadas às autoridades competentes, os funcionários corruptos foram presos um a um. Seus rostos surpresos e incrédulos apareceram na mídia local. Marcos, sempre discreto porém eficaz, orquestrou a queda de seus inimigos sem derramamento de sangue, mas com precisão militar. O público, cativado por essa história improvável, aclamou Marcos como um herói moderno. Mas ele não buscava glória. Ele simplesmente queria que a justiça fosse feita e seu nome limpo de toda calúnia. Reynolds e Reis, por sua vez, aprenderam uma valiosa lição sobre julgamentos precipitados e o verdadeiro significado da coragem. Algumas semanas depois, Marcos retomou uma vida tranquila, longe dos holofotes, mas com a satisfação de ter restaurado sua reputação e protegido sua família. A chuva nas ruas de Chicago agora era apenas uma lembrança. Policiais e jornalistas ainda se lembravam daquele dia em que um simples morador de rua mudou a percepção que tinham do mundo e mostrou que a verdadeira força muitas vezes reside onde menos se espera. Marcus Jefferson, o general que se tornará invisível, havia vencido sua batalha mais importante, a batalha pela honra, justiça e verdade. E no silêncio recém-adquirido de seus dias de anonimato, ele sabia que deixará uma mensagem clara: nunca julgue alguém pela aparência, pois o verdadeiro poder pode estar escondido nas sombras.